Oi pessoal, aqui é o professor Rafael Ivo e nessa aula a gente vai generalizar o conceito de vetor presente em muitas linguagens, que é a matriz, beleza? Então vamos lá. Nas últimas duas aulas a gente tem visto tipos de dados compostos, os vetores e as strings, que são apenas um caso especial de vetor. Em ambos os casos, os tipos de dados em cada elemento é igual, ou tudo inteiro, ou tudo caractere, etc. E em ambos os casos, os dados eram acessados usando apenas um único índice, o que torna essas estruturas unidimensionais. E nessa aula a gente vai ver a matrix, quer dizer, a matriz, certo? Então vamos lá. Matriz é a generalização de vetor, ou vetor é um caso específico de matriz. Tanto faz. O que importa é que matrizes são tipos compostos que guardam coisas de um mesmo tipo, mas que dessa vez cada elemento pode ser acessado por vários índices. Então, por exemplo, nessa matriz que está aparecendo, ela é do tipo bidimensional, porque tem dois índices, como se fossem duas coordenadas para acessar um único elemento. E falando em matriz bidimensional, aqui está uma declaração de uma matriz bidimensional. A diferença entre declarar matrizes e vetores é que nas matrizes você coloca o tamanho de cada dimensão dentro do seu próprio par de colchetes. Então aqui no exemplo, a matriz CH tem tamanho 3 em uma dimensão e tamanho 4 em outra dimensão. Isso significa que a matriz pode ser visualizada dessa forma, como uma grade. O valor colocado nos colchetes da direita pode ser interpretado como a quantidade de colunas da matriz, e o valor colocado nos colchetes da esquerda pode ser interpretado como a quantidade de linhas dessa matriz. Então, assim, do mesmo jeito que um sistema de coordenadas, um elemento específico da matriz pode ser acessado usando o índice da linha dos colchetes da esquerda e o índice da coluna nos colchetes da direita. Na aula de vetores, eu digo que vetores são elementos reservados sequencialmente na memória. Quando se trata de vetor, é fácil ver que para guardar um vetor basta reservar um monte de endereços de memória em sequência. Acontece que a memória, na verdade, é um grande vetor. Imaginem a memória como uma fita gigante com várias casas em sequência que podem armazenar coisas e que cada casa tem um marcador, que a gente chama de endereço, parecido com esse modelo de máquina de Turing que está aparecendo aí. Mas se a memória tem essa forma de fita, como é que as matrizes são armazenadas na memória então? Porque uma matriz bidimensional, como a gente acabou de ver, ela é um retângulo, ela tem largura e altura. Acontece que as matrizes elas são armazenadas em pedaços. E por regra, esses pedaços são organizados na memória usando os índices da matriz de uma forma que os índices da direita variam mais rapidamente que os índices da esquerda. Então, por exemplo, aquela matriz 3x4 que eu tinha mostrado antes, ela fica armazenada na memória do jeito como está mostrado abaixo. E essas cores na matriz indicam a gente uma outra interpretação para essas matrizes. Que matrizes podem ser interpretadas como vetores, onde cada um dos elementos desse vetor são outros vetores. Ah, professor, então quer dizer que na linguagem C matrizes são armazenadas linha por linha? Teoricamente, sim. A gente chega nessa conclusão por causa que a gente interpretou que o índice da esquerda representa as linhas. Se você usar essa interpretação para linhas e colunas, então sim, o C armazena o conteúdo linha por linha. Mas professor, se eu for usar uma matriz usando apenas os índices e tal, essa forma de como a matriz é armazenada faz diferença? E a resposta é não, não faz diferença. Entretanto, pode fazer diferença se você manipular essas matrizes através de ponteiros ou então na hora de passar uma matriz para alguma função de alguma biblioteca. Por exemplo, há alguns anos eu tive um bug que eu demorei muito para corrigir, que foi o seguinte. Eu estava programando em C++ e eu tinha uma matriz 4x4 e queria enviar essa matriz para uma biblioteca do OpenGL para alterar umas propriedades de um objeto 3D que eu estava trabalhando. Acontece que o objeto estava sofrendo umas transformações esquisitas e eu não sabia o motivo. Depois de bastante tempo, eu acabei descobrindo que o OpenGL lia as matrizes de um jeito que os índices da esquerda variavam mais rápido que os índices da direita. Ou seja, o OpenGL ele lia as matrizes coluna por coluna. E essa foi a causa do meu problema. E aí qual foi a minha solução, né? Antes de enviar a matriz para o OpenGL, eu calculava a matriz transposta e enviava essa matriz com as linhas e colunas trocadas para essa biblioteca. Ok, lembra que eu disse que se você acessar uma matriz usando apenas os índices não faz diferença? Pois é, aqui que está a prova. Primeiro, que para acessar todos os elementos de uma matriz usando seus índices, normalmente você vai ter que fazer dois laços aninhados, com cada laço variando um dos índices. Se o laço mais externo for o laço das linhas, então quer dizer que você está acessando a matriz linha por linha. Se o laço mais externo for o laço das colunas, então quer dizer que você está acessando a matriz coluna por coluna.
Na aula de vetores, a gente viu que eles podem ser inicializados usando chaves, certo? Como matrizes são vetores de vetores, então uma matriz como essa daqui pode ser inicializada desse jeito. Ou seja, a matriz letras é um vetor de 2 posições, e cada posição desse vetor é formado por vetores de 3 posições. Ok, gente, então vamos ver aqui algumas coisas interessantes que dá para fazer com matriz. A primeira coisa, eu vou escrever aqui uma função que escreve o conteúdo de uma matriz na tela. Então eu já deixei uma matriz 3x3 inicializada aqui na função main e vou escrever essa função de escrever uma matriz 3x3 na tela. Como a gente acabou de ver, para percorrer uma matriz a gente precisa de 2 laços aninhados. Então logo de cara eu vou criar aqui 2 variáveis inteiras para servir de índice, L para linhas e C para colunas. A forma comum de escrever matrizes é com as linhas na horizontal, certo? Então eu vou percorrer a matriz linha por linha. Isso significa que eu vou colocar aqui o laço das linhas mais externo e o laço das colunas mais interno, beleza? Eu quero colocar aqui um caractere barra vertical antes de cada linha. Então aqui antes do laço das colunas eu coloco esse printf. Vou usar o caractere barra t para alinhar os números da matriz, certo? Lembra lá da aula de constantes em que eu falei dos caracteres especiais. Ok, continuando. Agora aqui dentro eu escrevo cada elemento da matriz, separado pelo caractere barra t. Eu vou controlar aqui o número de casas decimais, né, só para ficar mais bonitinho. E depois do laço das colunas, significa que eu já terminei de escrever os elementos daquela linha. Então está na hora de escrever outro caractere barra vertical e pular para a próxima linha. Certo, então agora eu vou chamar a função escreve para essa matriz que eu deixei aqui e vamos ver se funciona. Ótimo, está escrevendo a matriz 3x3. Beleza, agora eu vou continuar aqui programando uma nova função. Nessa função eu vou carregar na matriz 3x3 uma matriz bastante conhecida na matemática, que é a matriz identidade. Nessa matriz, todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e todos os outros são iguais a 0. E o que é a diagonal principal, né? São os elementos da matriz que possuem índice de linha igual ao índice da coluna. Então eu vou aproveitar aqui o laço de escrever, copiar e colar, apagar esses printf, e agora eu coloco uma condição dentro do laço mais interno. Se os índices da linha e da coluna são iguais, a matriz recebe 1 nessa posição. E se forem diferentes, a matriz recebe 0. Pronto, vamos testar agora. Vou apagar essa atribuição que eu fiz aqui e carregar a matriz identidade na minha matriz A aqui e mandar escrever ela. Beleza, e tá aí, a matriz identidade 3x3. Por fim, eu vou fazer só mais uma função. Eu vou ocultar aqui as funções de escrever e essa que eu acabei de escrever por último, e vou começar aqui uma nova função. Essa função ela vai fazer o seguinte, ela vai multiplicar uma matriz M por um vetor V e armazenar o resultado num outro vetor W. Isso é um pouquinho de álgebra linear, tá? Então eu não vou explicar aqui álgebra linear, vou apenas deixar mostrando aqui em cima o que é calculado quando você multiplica uma matriz 3x3 por um vetor de 3 posições. A ideia é a seguinte, pega os elementos da linha L da matriz e multiplica com os elementos do vetor V correspondentes e some os resultados dessas multiplicações. Esse somatório vai ser o elemento da posição L do vetor W. Então aqui, mais uma vez, eu vou precisar dos laços aninhados percorrendo a matriz por linhas. A gente aqui já implementou bastante somatório, né? Então aqui é só mais um. Eu inicializo a posição L do vetor W com 0 e dentro do laço das colunas vou fazer um somatório usando essa posição do vetor W. O que é que eu devo somar então a cada passo, né? A multiplicação entre o elemento da matriz e o elemento correspondente do vetor V. E acabou. Mas professor, não tem que retornar o vetor não, né? Nesse caso não, porque eu estou alterando o vetor W e isso vai alterar o vetor que eu passar como argumento. Mais para frente eu vou explicar isso em detalhes, tá? Quando a gente for falar sobre funções. Por enquanto eu vou testar uma coisa aqui. Eu vou criar esses vetores e vou inicializar esses 3 aqui desse jeito. Já o vetor M eu vou pedir do usuário para ele dizer os valores e os vetores Q vão servir para receber as respostas. Então eu vou fazer a leitura do M aqui. Em seguida eu vou colocar os elementos de M na matriz A desse jeito e depois vou mandar escrever a matriz A. Vou testar aqui para ver se está dando certo, né? Ótimo. Agora eu vou aplicar essa matriz A nos vetores P e guardar os resultados nos vetores Q e escrever esses resultados. Pronto. Agora vem a mágica, tá?
Os três vetores P1, P2 e P3 que eu criei aí em cima, na verdade, eles são coordenadas de um triângulo, se você considerar somente os dois primeiros valores de cada um desses vetores. Para visualizar isso, eu estou mostrando aqui do lado um programa chamado GeoGebra. Você pode usar ele no próprio navegador, como eu estou usando aqui. E eu já deixei aqui criado o triângulo formado pelas coordenadas dos três pontos que estão lá no meu código. Aquele vetor M, que foi inserido dentro da matriz A, ele vai servir aqui para mover esse triângulo. Então vamos testar aqui para ver se dá certo. Eu vou rodar aqui o programa e vou entrar com M igual a 3 e 5. Deu esse resultado que está mostrando aqui, né? Então vamos colocar as coordenadas do deslocamento M aqui no GeoGebra e vamos ver as coordenadas do triângulo depois de terem seus vértices multiplicados pela matriz A. Tá aí, as coordenadas que estão aparecendo aqui são iguais aos valores que a gente obteve no nosso programa. E esse é um dos motivos de matrizes serem tão importantes na computação gráfica, por exemplo. Nesse caso aqui, essa matriz ela serve para mover objetos no cenário. Massa, né não? Agora vamos continuar aqui com outras formas de matrizes, beleza? Já que uma string é declarada como um vetor de caracteres, como a gente viu na aula passada, então se eu quiser um vetor de strings, eu vou ter que declarar uma matriz de caracteres. Então, por exemplo, se eu quiser guardar essas strings aqui, eu posso criar uma matriz de caracteres de 5 por 30. Como a gente já viu que o C armazena o conteúdo por linha, então as strings são armazenadas por linha. Isso quer dizer que nessa matriz que eu criei, o número 5 quer dizer que eu posso armazenar até 5 strings. E o número 30 indica que o tamanho máximo de uma string é 29. Lembra que não é 30 por causa do /0, né? Ok, então se eu quiser alimentar esse vetor de strings, eu posso fazer um loop que eu estou mostrando aqui. Mas nota que eu estou colocando aqui no scanf apenas o primeiro índice, ou seja, o índice da linha. Por quê? Porque você está dizendo para o compilador que está acessando a linha inteira daquela matriz e não somente um elemento específico da matriz. A gente ainda pode inicializar um vetor de strings da seguinte forma, com as strings dentro de uma lista com chaves. Você só tem que tomar cuidado para que o número de colunas permita que todas as strings caibam nas linhas. Inclusive, você pode ocultar o número de linhas que você vai contar o número de strings e alocar o espaço suficiente para guardar todas elas, como a gente faz com vetores normais. Finalmente, a gente chega no caso mais generalizado possível, a matriz multidimensional, ou seja, a matriz com várias dimensões. O número de dimensões normalmente não é limitado, apesar de que muitas dimensões tornam o acesso a um elemento sozinho um pouco mais lento. Então, numa matriz com 3 dimensões, a gente ainda pode desenhar como esse paralelepípedo que está aparecendo. Eu não vou tentar mostrar graficamente matrizes com mais dimensões, porque seria complicado mostrar uma figura de 4, 5 ou 6 dimensões aqui na tela, certo? Mas todas as regras que eu disse antes continuam valendo aqui. Ou seja, você diz o tamanho de cada dimensão dentro de pares de colchetes separados. Dentro da memória, os índices da direita variam mais rápido que os índices da esquerda. E eu posso ver matrizes como vetores de outros vetores, ou nesse caso, de outras matrizes. Por exemplo, essa matriz aqui diz ter dimensões 2, 3 e 4. O que isso quer dizer? Que ele é um vetor de duas posições e que cada posição guarda uma matriz 3 por 4. E você pode perceber aqui a sequência de chaves para representar isso. Bem, gente, por hoje é só. Nessa aula a gente falou sobre matrizes, como elas são armazenadas e manipuladas. Na próxima aula a gente vai ver sobre uma das ferramentas mais poderosas da linguagem C, os ponteiros, beleza? Dúvidas e sugestões deixem aí nos comentários. Até mais!